Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versos 11 ao 14. Todos acharam? Amém? Diz a palavra de Deus: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó meu povo. Eu porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos e te engrandecemos por esse tempo, Senhor, que pudemos, ó Deus, nos reunir para cultuar, ó Deus, e celebrar o teu nome. Obrigado por nos trazer até aqui, pelos meus irmãos e irmãs que estão conosco. E neste momento, ó Deus, a tua palavra foi aberta e foi lida, e como sempre, Senhor, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que ela venha, Senhor, levantar aquele que está caído, que ela venha renovar, Senhor, aquele que está, Senhor, enfraquecido, abatido, que ela venha trazer esperança para aquele que está, ó Deus, desacreditado, que ela venha trazer vida para aquele que está quase morto, Pai, que ela venha fazer aquilo que homem nenhum pode fazer, que ela venha renovar, restaurar, vivificar, encorajar, empoderar, colocar de pé, para que nós vivamos, ó Deus, tudo quanto o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Que seja, Deus, um tempo no qual o teu Espírito Santo encontre liberdade, nos diminuindo para que o Senhor cresça neste lugar, e que o Senhor ministre no mais profundo do nosso ser, para que nós sejamos, ó Deus, tocados e impactados pelo poder da tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O tema da mensagem nesta noite é: quando ele levanta, tudo é diferente. Você pode dizer comigo: quando ele levanta, tudo é diferente. Eu creio nisso, meu irmão. Aquilo que ninguém pode fazer para mim e você, ele pode fazer. E quando ele faz, é diferente, meu irmão. Quando ele opera, é diferente. Quando nós nos deparamos com aquilo que Deus fez, e nós começamos a olhar e entender um pouco do que Jeremias ensina, e ele vai falar: traz à memória aquilo que te dá esperança. É para você lembrar de tantas vezes que o Senhor fez, e você pode olhar para trás e dizer: como foi maravilhoso, como é poderoso. É você estar diante de uma circunstância de adversidade e poder lembrar que de tantas outras o Senhor cuidou de você, que de tantas outras o Senhor supriu a sua necessidade, abençoou a tua vida, fez o milagre no tempo dele, da forma dele, e você agora olha para trás e diz: louvado seja o Senhor. Quando ele faz, e a palavra diz em Isaías que quando ele age, ninguém pode impedir. E aqui então nós estamos diante de um texto muito conhecido, a visão de Ezequiel no vale de ossos secos, uma visão que vai trazer, que vai responder, na verdade, uma promessa que Deus faz no capítulo anterior, capítulo 36, no qual Deus vai tratar sobre uma nova vida, uma nação restaurada. E ele vai trazer essa promessa no capítulo 36. No entanto, ele vai levar Ezequiel no capítulo 37 ao vale de ossos secos, para que Ezequiel possa vislumbrar o agir de Deus no processo da promessa, para que Ezequiel possa contemplar a manifestação de Deus no decorrer da promessa. Porque muitas vezes eu disse isso aqui de manhã eu falei sobre ter fé para obedecer o chamado para servir, e usei o texto
no qual Hebreus fala sobre Abraão, e complementei com Gênesis capítulo 12, falando sobre Abraão receber o chamado de Deus. Em algum momento eu citei José, que recebeu a promessa de Deus, mas o fato de recebermos a promessa de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus, não quer dizer que as coisas serão simples ou fáceis, porque existe um processo pelo qual nós caminhamos, e nesse processo Deus está trabalhando na nossa vida. Deus promete, capítulo 36, uma nação restaurada, mas no capítulo 37, ele coloca Ezequiel diante do vale de ossos secos, e eu fico pensando em Ezequiel dizendo, mas se vai ser uma nação restaurada, porque eu estou no meio de um vale de ossos secos. Talvez você está aqui nessa noite dizendo, meu casamento tinha tudo para dar certo, e todo mundo está falando que Deus está agindo, que vai ser bênção, mas eu só consigo ver vale de ossos secos no meu casamento. Talvez você está aqui dizendo, meu ministério tinha tudo para dar certo, as coisas começaram a acontecer, e Deus prometeu que grandes coisas iriam acontecer no meu ministério, mas hoje eu só consigo ver vários de ossos secos. Talvez você está aqui nessa noite, e você olha para dentro da tua casa, você olha para a tua saúde, você olha para a circunstância, você liga a televisão, você liga as redes sociais, você abre o jornal, e só o que nós vemos é vale de ossos secos. E a promessa de Deus ainda está de pé, porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele projetou para a minha vida, para a tua vida, para a minha casa, para a tua casa, para a tua família, para o teu esposo, para o teu ministério, para a tua saúde, a palavra de Deus está acima dele, para ele não se voltar contra ela. E podem passar céus e terras, mas as palavras de Deus não vão passar, meu irmão. Ele vela para o cumprimento da palavra dele. Mas é no processo que nós vemos o agir de Deus. É no decorrer do processo que nós aprendemos a depender de Deus. É no decorrer do processo que nós entendemos que a promessa ela já está pronta para Deus, mas ela está sendo trabalhada em nós. E aí aqui então nós estamos diante de um contexto, historicamente entendendo aqui, Ezequiel, ele está diante de um vale que representava os judeus cativos, que representava aqueles que foram dispersos, aqueles que estavam mortos espiritualmente. Ezequiel levantado no seu tempo para falar da justiça, do amor e da restauração de Deus com o seu povo. Em alguns momentos falava como se parecesse estar falando para mortos. Ele falava, e talvez você já tenha tido essa sensação. Talvez você já tenha até falado isso. Eu falo e parece que ele não me ouve. Eu falo e ela parece que entra por aqui, sai por aqui e ele não ouve. Ezequiel estava do mesmo jeitinho, falando assim, Deus, eu falo. Talvez você está como Ezequiel aqui nessa noite. Você cansou de falar para o seu marido, você cansou de falar para a sua esposa, para o seu filho. Você cansou de falar para você. E parece que você está como falando para mortos. É isso o sentimento que Ezequiel estava vivenciando. Porque as pessoas ouviam e não recebiam. E aí Ezequiel está diante desses ossos, desse povo que os ossos secos aqui vão representar como um povo estagnado, fraco, sem esperança, como se estivesse de fato morto. E aí Ezequiel está dentro desse contexto, mas contemporaneizando isso e trazendo isso para as nossas realidades, não é muito diferente daquilo que nós temos vivido. Existe uma promessa de Deus para as nossas vidas. Existe uma promessa do novo de Deus para as nossas vidas. Meu irmão, eu não creio que em vão o nosso tema anual é o ano da restauração. E você pode dizer para mim, Rodolfo, nós estamos em julho. Restauração do quê? Meu irmão, de julho a dezembro para Deus é muito tempo para Ele fazer o milagre. Ele não precisa de 5 meses, Ele não precisa de 5 dias, Ele não precisa de 5 minutos, Ele não precisa de 5 segundos. Ele precisa de um coração que creia, e Ele é poderoso para fazer.
Ele é poderoso, meu irmão. E aí nós estamos diante desse tempo, mas parece que nós vivemos também um tempo muito parecido com o de Ezequiel no que diz respeito à frieza, à estagnação, à fragilidade do povo de Deus. Existia uma promessa de Deus para aquele povo, mas existia um povo enfraquecido, um povo que não estava comprometido, um povo frio, que não é diferente do nosso tempo. Mas eu creio que nessa noite Deus está falando com Ezequiel aqui. Ezequiel para a sua geração, Ezequiel para o teu casamento, Ezequiel para a tua saúde, Ezequiel na tua escola, Ezequiel na tua faculdade, Ezequiel no teu trabalho, Ezequiel aonde Deus te colocou, que mesmo que os seus olhos só enxerguem ossos secos, você crê num Deus que prometeu, que levantará um exército, que levantará um povo que teme e confia no Deus vivo e poderoso. Meu irmão, eu quero dizer para você que aquilo que você vê hoje não representa o final daquilo que você está vivendo. O final daquilo que você está vivendo só diz respeito a Deus, e a última palavra continua sendo dele. E aí então, diante desse contexto, diante desta história, nós aprendemos algumas coisas aqui. E é dentro desse contexto que eu quero chamar a sua atenção para aprender comigo aquilo que Deus ministrou no meu coração, aquilo que Deus quer ministrar nas nossas vidas. Quando Ele levanta, tudo é diferente. Eu não sei o que precisa ser levantado hoje. Eu não sei se é o altar da tua casa. Talvez lá há muito tempo vocês não adoram a Deus, não buscam a Deus. Talvez é o relacionamento com o filho, é do filho com a mãe, do esposo com a esposa. Talvez o que precisa ser levantado nessa noite é a sua fé. Talvez é o seu ministério, talvez é o teu casamento, talvez é a tua saúde. Talvez você que nos assiste, está nos assistindo de um leito de hospital, e você precisa do milagre de Deus. E meu irmão, você está diante daquele que pode fazer o milagre, aquele que pega ossos secos e traz vida. Meu irmão, Ele não trouxe vida para aquilo que estava aparentemente morto, mais ou menos. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de trazer vida para aquilo que está quase morto. Aqui Ezequiel está diante de um cenário de sequidão. Meu irmão, já não tinha mais coração para fazer manobra respiratória, já não tinha mais pulmão para se soprar o ar numa respiração vocal, não tinha mais nada a não ser ossos secos. Meu irmão, o que eu quero dizer para você, por mais difícil que pareça as circunstâncias, nada é impossível para o meu e para o teu Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos, versículo de número 1 desse mesmo capítulo 37. Eu li a parte boa, comecei para você, trazendo para você a conclusão da história, mas agora eu quero te trazer o processo. E a primeira coisa que eu aprendo, versículo 1 diz: então veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Meu irmão, quando eu leio esse texto, a primeira coisa que eu aprendo é que o Senhor é que nos chama e está conosco. Isso me faz lembrar de quando Jesus vai iniciar o seu ministério, e Jesus então, ele é batizado por João Batista, e depois de batizados, os céus se abrem, o Espírito Santo vem como em formato de uma pomba, e uma voz do céu diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Falado isso, feito isso, o Senhor, ele é levado ao deserto pelo Espírito. E aqui
aqui Ezequiel, ele é levado aos ossos secos, a um vale de ossos secos, pelo próprio Deus. O Senhor me levou e me pôs no meio de um vale de ossos secos. Nós temos que entender que existem desertos das nossas vidas. Existem sequidões pelas quais nós passamos, que são partes do caminho no qual Deus está trabalhando na minha e na tua vida. Porque Ele nos chamou para fazer a diferença. Ele nos chamou para ser Ezequiel nessa geração. Ele nos chamou para ser profeta dentro da nossa casa. Ele nos chamou para a restauração daquilo que está caído no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na onde quer que nós estejamos. E estar no lugar onde nós não gostaríamos de estar faz parte do processo. O Senhor, Ele nos chama, mas Ele também nos capacita. O Senhor, Ele não nos chama como muitas vezes nós convidamos as pessoas para ir na nossa casa. Já deve ter acontecido com você. Você está ali todo, homem principalmente faz isso. Homem, ele está ali no calor da conversa, ele se empolga, e louvado seja Deus que logo nós vamos poder nos reunir novamente, como nós fazíamos outrora. Mas, você está ali no calor da conversa, você vira para o amigo e fala assim: rapaz, vai lá em casa agora. Nós assistimos os jogos ali, e a gente faz um churrasco, e a gente, ele fala: vamos. E aí você liga para a esposa e fala: amor, fulano está indo aí. O que ela fala? A casa não está nem limpa. Amor, não acredito que você fez isso, a casa está uma bagunça. Amor, não tem nada na geladeira, não tem nem água. A gente se programa, meu irmão, muitas vezes sem planejamento nenhum. Quando Deus te chama, Ele já trabalhou todas as coisas a respeito disso. Deus não fala assim: Paulo, eu vou te usar. E aí Paulo fala: beleza. E ele fala assim: mas agora eu vou fazer o que com o Paulo? Aonde eu vou colocar o Paulo? De que forma eu vou usar o Paulo? Meu irmão, aquilo que Deus colocou dentro de você, aquilo que Ele potencializou dentro de você, aquilo que Ele capacitou você para fazer, meu irmão, Ele já fez. Ele já te chamou e Ele sabe todas as coisas. Quando Jesus, ele tem um encontro com aquele jovem rico, e aquele jovem rico, ele inicia o seu diálogo com Jesus dizendo: bom mestre. Jesus vai virar para ele e falar assim: por que me chamas de bom? Só há um que é bom, e é Deus. E aí nós olhamos para aquele texto e nós falamos assim: então Jesus não é bom? Não, é porque nós temos que entender a originalidade daquilo que Jesus está falando. Jesus está usando bom no contexto original da palavra, no conceito, original da palavra, de aquele que faz tudo completo. Jesus, quando ele se depara com aquele jovem, ele não havia completado aquilo pelo qual ele foi enviado para fazer. Jesus ainda não havia morrido, Jesus ainda não havia redimido os nossos pecados, Jesus ainda não havia nos justificado, Jesus ainda não havia ressuscitado, Jesus ainda não havia sido assunto ao céu, Jesus ainda não havia intercedido e o Espírito Santo descido sobre a igreja. Então aquilo que ele tinha que fazer ainda não havia sido completado, mas Deus já havia completado todas as coisas, porque quando Ele começa, Ele já tem o fim de tudo isso. Quando Deus te chama, meu irmão, no vale de ossos secos, quando Deus te chama no deserto, Ele tem o final da prova para a tua vida. E mais do que isso, Ele passa com você. Porque muitas vezes nós temos pessoas que caminham conosco quando tudo vai bem, mas quando o cerco fecha, o problema aperta, ó. E aí a gente tem milhões de pessoas no nosso Instagram, milhares, centenas de pessoas no nosso Facebook, mas na hora do vale, Ele está com você. Ele não te desamparou, meu irmão. Veio sobre mim a mão do Senhor,
E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E aí nós aprendemos a segunda coisa a respeito disso. E Ele me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Segunda coisa que nós aprendemos é que o Senhor, Ele nos direciona. Eu disse pela manhã aqui, quero repetir, quando Jesus, tempo antes de ser preso e morto, Ele está falando com os seus discípulos, dizendo para Ele assim: não tenham o coração perturbado, creiam em Deus e creiam também em mim. É necessário que isso aconteça. Eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar, e quando esses lugares estiverem prontos, eu vou voltar e vou buscá-los. E Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14, versículo 6. E Ele vai dizer mais à frente, no capítulo 17 do mesmo livro de João, depois de entender, de fazer com que aqueles discípulos entendessem que Ele era o caminho, a verdade e a vida, Ele vai dizer: permaneçam em mim, porque haverão dias que vocês não vão aparentemente suportar, mas se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos que permanecem, porque sem mim nada podereis fazer. É a segunda coisa que nós aprendemos. É Ele quem nos direciona. Por quê, Rodolfo? Porque Ele é o caminho. E se eu estou no caminho, Ele está me direcionando, pois Ele é o próprio caminho. E neste caminho o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o caminho, a verdade e a vida venceu o mundo. E essa é a verdade, que aquele que venceu o mundo está em mim, está em você, e por isso nós vencemos também, porque esse caminho Ele nos direciona, e muitas vezes nesse direcionamento Ele nos leva em lugares que nós não queremos estar. Ele nos proporciona a viver coisas que nós não queremos viver, mas porque faz parte do processo, no qual Ele está lapidando e trabalhando na minha vida e na tua vida. Eu costumo dizer que se Deus nos mostrasse o processo, nós não estaríamos aqui. Porque você já passou por tanta coisa que você falou que não ia suportar e você passou, amém? Tantas coisas que pareciam que era o fim e você está aqui. Tantos vales que você foi direcionado e você falou: agora não tem mais jeito, e de repente Deus manifesta poder e as coisas se resolvem. E aí é nesses lugares que às vezes nós estamos, que nós não compreendemos nada. Sabe por quê, meu irmão? Porque é nesses lugares que nós dependemos de Deus. José recebe a promessa, mas a promessa só se cumpre 13 anos depois. O que Deus colocou no coração de José? A promessa, mas não colocou o processo, não colocou o percurso, porque senão José tinha vazado, ido embora. Ó Deus, obrigado, uma honra o Senhor ter me escolhido, mas o Senhor pode passar. Eu tenho mais vários irmãos, tenho 11 irmãos ali que, ó, o Senhor pode escolher. Mas ele vai ser enganado, ele vai ser lançado no poço, ele vai ser vendido para os ismaelitas, ele vai ser colocado como escravo na casa de Potifar, ele vai ser caluniado, ele vai ser colocado lá no poço da prisão, ele vai ser novamente enganado, porque ele vai dizer para o copeiro: ó, revelei teu sonho, quando você estiver lá com o rei, lembra de mim. O copeiro lembrou nada, 2 anos se passaram, o rei tem um sonho. E aí o copeiro lembra: rapaz, tem um homem lá na prisão que entende sonho. E o rei fala: manda chamar.
E vem José, barbudo, fedido, cabeludo, não que barbudo seja fedido, tá bom? Barbudo, fedido, cabeludo. Ele é arrumado para estar na presença dele. Quantos anos se passaram, meu irmão? 13 anos. Ele revela o sonho do rei. Ele fala: ó rei, o único jeito do senhor resolver isso é o senhor colocando alguém para governar e cuidar de tudo isso aí. E o rei fala: então, você é esse. Lembra da promessa? A promessa se cumpre. Meu irmão, eu não sei quanto tempo você está passando pelo vale. Eu não sei quanto tempo você está passando pelo deserto. Mas, meu irmão, existe começo, meio e fim. Porque a promessa de Deus se cumpre na nossa vida. Mas é no processo que eu tenho que depender de Deus. É no processo que eu não posso murmurar. É no processo que eu tenho que entender que se trata da vontade dEle, não da minha. É no processo que eu tenho que aguentar firme, porque eu sei quem está cuidando de mim. É no processo que eu sei quem está direcionando minha vida. É no processo que eu diminuo e Ele cresce. E na minha fraqueza o poder dEle se aperfeiçoa. Aleluia! Mas às vezes é no processo que a gente quer transferir responsabilidade. Versículo 3: o Senhor diz para ele: filho do homem, poderão esses ossos viver outra vez? E ele diz: Senhor, tu sabes. Porque no processo existe a nossa responsabilidade de acreditar, de crer, de confiar, de dar o primeiro passo. Moisés chega para Deus e fala: Deus, o Senhor tirou nós do deserto, agora nós estamos diante de um mar, o que eu faço aqui? O povo está reclamando. O Deus vira para ele e fala: Moisés, por que você fala a mim? Diga ao povo que marche. E Moisés faz o que? Ele começa a marchar. O mar se abre quando ele começa a marchar, meu irmão? Não, ele começa a marchar mesmo molhado. O pé começa a molhar, ele vai marchando, aquilo vai molhando o tornozelo, vai molhando a canela, vai molhando o joelho, e de repente Deus abre o mar. Meu irmão, você tem que muitas vezes dar o primeiro passo de fé, crendo que Deus está te direcionando. Para de transferir a responsabilidade. Eu não vou mais na igreja porque o Senhor sabe o meu coração. Eu não vou mais falar de Deus pro meu marido não, porque Deus sabe o que está acontecendo nessa casa. Eu larguei mão do meu filho porque Deus sabe. Eu não quero mais saber de buscar a Deus não, porque faz um ano que eu estou procurando, que eu estou buscando um emprego, e as coisas não acontecem, eu não quero mais saber, Deus sabe. A hora que for para acontecer, vai acontecer, meu irmão. Para de transferir responsabilidade. Quem está te direcionando está no controle de todas as coisas. E Ele tem cuidado da tua vida, da minha vida, todos os dias. E nós aprendemos a terceira coisa. Versículo 4: então o Senhor me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vivereis. Eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vivereis. Terceira coisa que nós aprendemos: o Senhor nos dá autoridade. Mas nós muitas vezes não usamos. Meu irmão, você tem autoridade na tua casa. Você tem autoridade no teu casamento. Você tem autoridade sobre a tua vida para dizer: eu creio que Deus é poderoso para restaurar a minha saúde. Eu creio, marido, que Deus é poderoso para restaurar a tua vida. Eu creio, filho, que Deus é poderoso para te tirar da prostituição, do homossexualismo, daquilo que você tem vivido. Mas profetiza sobre o vale de ossos secos. Eu não sei o que você precisa profetizar hoje, mas eu quero dizer para você: o Senhor te dá autoridade para profetizar sobre aquilo que é vale de ossos secos na tua vida. Mas não profetizar o que você acha, não profetizar o que você pensa,
profetizar a palavra de Deus. Aqui o que o profeta está dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu não sei o que é osso seco para você hoje, mas ele precisa ouvir a palavra do Senhor. E qual palavra é essa, pastor Rodolfo? Assim diz o Senhor a esse problema. Assim diz o Senhor a esta sequidão. Assim diz o Senhor a esse problema. Assim diz o Senhor a essa enfermidade. Assim diz o Senhor a essa situação adversa. Eis que farei entrar em vós o Espírito e você viverá. Aleluia! Eu não sei que precisa receber vida na tua vida hoje, na tua casa, no teu ministério, na tua saúde, eu não sei, mas precisa voltar a ouvir a palavra de Deus, meu irmão. Precisa voltar a ter louvor na tua casa, precisa voltar a ter joelho dobrado na tua casa, precisa voltar a ter oração na tua casa, precisa voltar a ter comunhão na tua casa. Eu não sei qual o problema você está passando, mas se tiver palavra de Deus, os ossos vão voltar a ter vida, porque Deus é poderoso e zela para cumprimento da tua palavra. Aleluia. O problema chega, meu irmão, e eu ministrei aqui alguns dias atrás, se não me fale, quarta-feira ou domingo passado, e eu disse que é inevitável passarmos pela crise. A crise faz parte das nossas vidas, e o problema não é passar pela crise, o problema é como nós passamos por ela. O problema não é passar pelo vale de ossos secos, meu irmão. O problema é como nós passamos. Tem uma frase do pastor Zé Roberto que eu gosto muito sobre esse texto, que ele diz: só existe dois tipos de pessoa no vale. Ou você é o profeta, ou você é os ossos. Tiago Brunelli diz que só existe dois tipos de pessoa: a que dá problema e a que resolve. Ou você resolve, ou você dá problema. Quem resolve o problema? O profeta. O profeta não tinha receio, não tinha preocupação, não tinha medo, meu irmão. Ele era homem sujeito a todas as coisas como eu e você somos. Se nós formos estudar a história de Ezequiel, meu irmão, Ezequiel ficou sozinho, ele perdeu a família, a esposa foi morta. Se tinha alguém que passou por problema, foi Ezequiel. E agora ele recebe uma promessa de restauração. Eu fico pensando, Ezequiel falando assim: glória, tudo que eu profetizei agora vai se concretizar. Tudo aquilo que eu falei agora o povo vai entender. E o Espírito vem, agora eu fico imaginando Ezequiel, estou conjecturando aqui, está Ezequiel falando: agora eu vou lá vislumbrar minha vitória. E aí o Espírito coloca ele no meio de um vale de ossos secos. E muitas vezes nós estamos assim, mas é nesse vale que o milagre acontece. Não tem milagre no monte, meu irmão, tem milagre no vale. Ouvi a palavra do Senhor no teu coração aí. Eu não sei que precisa ouvir a palavra do Senhor, mas já começa a declarar: Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha saúde, Senhor, sobre essa situação que o Brasil tem vivido, o mundo tem vivido, sobre os leitos de hospitais, sobre o meu casamento, sobre a minha área financeira, sobre a minha depressão, Senhor Jesus, sobre o meu filho, sobre a minha filha. Eu não sei qual circunstância precisa ouvir a palavra do Senhor, mas começa a profetizar a vida. A quarta coisa que nós aprendemos, versículo 6. Depois de Ezequiel orar, no versículo 5, declarar, profetizar: assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O versículo 6 diz: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como que me deu ordem,
E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso com seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito. Quarta coisa que nós aprendemos, meu irmão: no vale Deus está no controle. Mesmo que tudo pareça confuso, mesmo que tudo pareça bagunçado, mesmo que tudo pareça sequidão, mesmo que tudo aparenta esteja desacreditado, Deus está no controle e possui o controle sobre todas as coisas, meu irmão. A Bíblia diz que ele começa a profetizar, e de repente ele ouve um ruído. O ruído veio antes ou depois de ele profetizar? Os nervos, a carne, a pele veio antes ou depois de ele profetizar? Lembra do primeiro passo? Eu dei um treinamento esse final de semana para líderes, e eu costumo dizer, numa parte do treinamento eu falo sobre ter fé, sobre a ousadia da fé e tudo isso. E eu costumo dizer sobre a passagem de Jesus, liderança cristã, tá? A passagem de Jesus, quando ele ressuscita Lázaro. Você já parou para pensar que se ninguém tivesse rolado a pedra, Lázaro teria ficado ressuscitado lá dentro? Porque a parte de Jesus ele faz, meu irmão, mas a parte que é nossa, é nós que temos que fazer. Jesus falou, role a pedra. Jesus não falou, a gente dá licença que eu vou rolar a pedra também. Ele disse, role a pedra. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu vivo. Jesus ia ressuscitar Lázaro de qualquer forma, eu creio. Mas se ninguém tivesse ressuscitado Lázaro, Lázaro ia ficar lá dentro. Diante, abre para mim, por favor. E muitas vezes nós passamos para Deus, nós passamos para os outros a responsabilidade que é nossa. Deus está no controle, mas nós temos que profetizar. E ele começou a profetizar vida. Ele começou a profetizar vida. E aí a Bíblia então diz que começou a crescer carne, começou a crescer nervo, começou a estender pele, começou a vir sobre ele toda sorte de restauração. Isso para que saibam que Deus é Senhor sobre todas essas coisas. E ele então ouviu um ruído, e aí a hora que ele olha, ele vê um rebuliço, osso juntando com osso, um milagre acontecendo. Meu irmão, eu quero dizer para você que Deus está no controle, e quando você entender isso e começar a profetizar vida sobre aquilo que está morto, profetizar vida sobre essa situação de adversidade que você tem passado, você vai começar a ouvir um rebuliço, você vai começar a ver osso bater com osso, carne ser restaurada, nervo ser colocado no lugar, porque quando você faz a tua parte, Deus é fiel para fazer a parte dele, e ele opera milagre na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua saúde. Meu irmão, nessa noite, volta a profetizar para o vale, que Deus é Senhor sobre todas as coisas. Aleluia. É no meio do vale, meu irmão, que ele vê o milagre. É no meio do vale que você vai ver seu marido voltando. É no meio do vale que você vai ver sua esposa mudada. É no meio do vale que você vai ver teu filho dando testemunho. É no meio do vale que você vai ver a saúde sua ser restaurada. É no meio do vale que você vai ver o seu ministério começar a dar fruto. É no vale. Porque é no vale que eu me prostro, é no vale que eu declaro, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu profetizo vida. Aleluia. O Senhor é Deus sobre as nossas vidas. O Senhor é Deus sobre nossas vidas. E ele finaliza aqui no versículo 8 dizendo que então o profeta olhou e viu os nervos, viu a carne, viu a pele, viu a obra quase que completa, mas não havia nele o Espírito. E nós aprendemos a quinta e última coisa nessa noite, que sem o Espírito Santo, tudo é infrutífero. Versículo 9, a palavra de Deus diz, e ele me disse, profetiza ao Espírito.
profetiza ao filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Aleluia! O que o Senhor está falando para Ezequiel aqui? Você profetizou a palavra, eu restaurei. Agora você vai declarar o Espírito, e o Espírito vai completar a obra que foi iniciada. Atos capítulo 2, ou melhor, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: então eu vou ser assunto ao céu, vocês fiquem aqui, e depois que do alto vocês forem revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente ouviu o que, meu irmão? Um som como de um vento, ouviu um barulho. Meu irmão, quando eu e você estamos na disposição daquilo que Deus está fazendo, o barulho do milagre começa a se manifestar. Meu irmão, tem barulho de Deus aqui nessa noite, Ele está agitando o céu em meu favor e em teu favor. Existe barulho de Deus nessa noite fazendo um milagre, meu irmão. Você pode não estar entendendo, mas tem osso batendo com osso nessa noite. Deus tem colocando coisa no lugar nessa noite, meu irmão. E o Espírito Santo de Deus veio, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, a quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ezequiel profetiza ao Espírito: vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, ó Espírito. E o Espírito veio, e o Espírito entrou naquela obra, o Espírito entrou naquele processo, o Espírito entrou naquilo que estava sendo iniciado, havia sido iniciado, e completou aquilo que Deus estava fazendo, porque o Espírito Santo de Deus gera vida. Meu irmão, você pode não estar entendendo nada, mas você tem que declarar: Espírito Santo, você está aqui. Espírito Santo, meu esposo é homem cheio do Senhor, meu filho é homem cheio do Espírito Santo, minha casa é lugar de habitação do Espírito Santo, o meu trabalho, eu sou aquele que conduz a presença de Deus, porque o Espírito Santo está dentro de mim. Começa a profetizar o Espírito, meu irmão. Começa a declarar que Ele está no controle de todas as coisas. Não queira entender, não queira discutir, não queira retrucar. Espírito Santo, o Senhor está no controle disso. Eu já estou vendo coisas acontecendo, Senhor. Eu já estou vendo o osso bater com o osso, carne ser colocada no lugar, nervo ser colocado no lugar, pele sendo estendida. Senhor, o meu casamento já melhorou muito, o meu ministério já melhorou muito, a minha saúde já melhorou muito, mas ainda falta a presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, desce como fogo impetuoso sobre a minha casa e enche este lugar da tua presença. E o Espírito Santo vem para completar a obra de Deus. Os apóstolos antes do Espírito e depois do Espírito são pessoas completamente diferentes. Pedro sem o Espírito Santo, ele negou. Pedro sem o Espírito Santo, antes do Espírito Santo, ele mentiu, ele brigou, ele cortou a orelha do aprendiz sacerdote. Ele falou para Jesus que se fosse necessário ele morria, e não morreu. Ele falou para Jesus: Jesus, o senhor está enganado. Eu negar? O senhor não sabe com o que o senhor está falando. E ele não negou uma vez mesmo, negou 3. Pedro depois do Espírito Santo: coxa, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda.
Pedro, antes do Espírito Santo, negava. Agora ele está diante do Sinédrio, ele está diante dos fariseus, ele está diante dos amorreus, ele está diante dos saduceus, ele está diante de todos aqueles que se declaravam Senhor da lei. Ele está diante de um povo que crucificou Jesus, e ele diz: o Jesus que vocês crucificaram. Agora ele tinha ousadia, meu irmão. O Pedro, depois do Espírito Santo, ele não recua diante da morte, mas ele morre pela causa de Cristo. Ele pede que a cruz seja invertida, porque não se sente digno de morrer como Jesus morreu. Mas só o Espírito Santo pode trazer essa ousadia, essa vida. Homem nenhum, pessoa nenhuma, recurso nenhum, situação nenhuma, nada pode trazer aquilo que o Espírito pode trazer. Meu irmão, hoje parece osso. Você olha para a tua casa, é desesperador. Você olha para a tua saúde, é desesperador. Você olha para as circunstâncias, é desesperador. Você olha para o cenário daquilo que nós temos vivido na pandemia, é desesperador. Mas eu e você somos Ezequiel desse tempo. Nós profetizamos Espírito de Deus nos leitos de UTI, nos leitos de hospitais, nos casamentos, nos relacionamentos, nas crianças, nas escolas, em todos os lugares. Vem Espírito Santo, dos quatro cantos sopra, batiza, enche as igrejas, aviva o teu povo, manifesta poder para a glória do teu nome. Aleluia. Oh, aleluia, nós cremos. Você crê comigo, meu irmão? Versículo 11, para nós encerrarmos aqui o mesmo versículo que nós iniciamos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e farei sair das vossas sepulturas o meu povo, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e fiz, diz o Senhor. Meu irmão, não importa o que você esteja passando, se você confiar que Deus te chamou, que Deus está com você, que Ele te direciona, que Ele está no controle de todas as coisas, se você agir com a autoridade de Deus, se você declarar Jesus sobre a tua vida, sobre a vida da tua casa, sobre aquilo que você está vivendo, se você profetizar, Espírito Santo de Deus enche este lugar, enche essa situação, enche isso da tua presença, porque sem a tua presença nós somos infrutíferos. Meu irmão, eu creio que aquilo que não tem vida vai passar a ter. E aqueles que antes olhavam e enxergavam ossos secos, agora eles vão olhar e dizer: hã? Mas sabe por que isso, meu irmão? Para a glória de Deus. Deus está dizendo: quando você voltar para a sua terra, vocês saíram mortos, mas agora vocês voltam cheios de vida. Vocês saíram desacreditados e desesperançosos, mas agora vocês voltam crendo no milagre, no socorro, no agir, no sobrenatural de Deus. Sabe para que isso? Para que vocês vejam que eu sou Senhor, eu disse e eu fiz. Deus está dizendo no teu coração aquilo que precisa ser dito hoje, e Ele está dizendo porque Ele está fazendo, e aquilo que Ele faz, pessoas vão glorificar a Deus através da tua vida, pessoas vão saber que Deus é Deus através daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Pessoas que não acreditam, pessoas que não imaginam o agir de Deus, vão olhar para você e vão dizer: Deus é poderoso, porque se Ele fez nessa casa, se Ele fez nesse relacionamento, se Ele fez nessa saúde, se Ele fez nessa situação, Ele é poderoso para fazer na minha vida. Deus será glorificado, você crê nisso? Deus será exaltado.
Porque Deus trabalha para o bem daqueles que nele confiam e foram chamados segundo o propósito que ele estabeleceu. Aleluia. Se você crê, se coloque de pé nesta noite. E eu quero adorar com você, eu quero orar com você. E enquanto nós adoramos a Deus, que você faça dessa adoração que foi separada ali pelo louvor, a sua oração. Que você faça desse tempo de clamor a entrega daquilo que é ossos secos na tua vida hoje. Que você possa profetizar para aquilo que você sabe que é sequidão. Que você possa declarar para aquilo que aparentemente está morto, vida de Deus. Que você possa trazer à memória aquilo que hoje para você, até entrar nesta igreja às 6 horas da tarde, ou se conectar conosco, parecia impossível, mas agora você viu que você está diante do Deus do impossível. E aquilo que é impossível para mim, para você, é possível para Ele. Que você faça dessa canção a sua oração. Que você entregue para Ele tudo aquilo que precisa ser entregue. Que você profetize aos ossos secos aquilo que precisa ser profetizado. E declare, Espírito Santo de Deus, vida sobre essa circunstância. Aleluia. Pedir para o pessoal apagar a luz e você adora a Deus. Se quiser se prostrar no teu lugar. Que posso ver, se não um vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Talvez você entrou aqui nessa noite sem alegria, sem esperança, mas o Senhor diz para você, filho do homem, mude a história da tua casa, do teu ministério. Abra a tua boca nessa noite e profetiza. Volte a alegria. Venha o Espírito. Espírito Santo vem. Haja palavra. Declare. Ressuscita. Ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento. Quantos podem ouvir o avivamento nesta noite? A morte tomando vida, Ressuscita. Mas o que eu posso ver, se não vale de ossos secos? talvez você entrou aqui nessa noite, Dizer, o que você enxerga é só vale de ossos secos, já se foi a sem esperança, esperança. desacreditado, entristecido, cabisbaixo, Nossa vergonha envergonhado, decepcionado. Ah, meu irmão, mas o meu Deus e o teu Deus é Deus de restauração. há muito Ele é Deus de milagres. que foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história. Se você quer, O amor abra tua boca nessa
nessa noite e profetiza sobre a sequidão que você tem vivido. Volte alegria, venha Espírito, haja a palavra de Deus. Vem, Senhor Jesus, sobre essa causa, sobre esse vale. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, você pode ouvir o som, os ruídos, osso batendo com osso, o milagre de Deus acontecendo nessa noite. Vida, vida, vida. Ressuscita. Vida. Profetiza nessa noite, meu irmão. Traz à memória aquilo que é sequidão nessa noite. E começa a declarar com ousadia. Porque quando o profeta começou a profetizar a vida, a Bíblia diz que então os ossos começaram a se juntar com ossos. Os nervos, a carne, a pele foi estendida. Deus levantou um exército com vida. Deus levanta teu ministério nessa noite. Deus levanta teu casamento nessa noite. Deus levanta a tua saúde nessa noite. Profetiza, profetiza a vida. A vida, vida de Deus, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, nós podemos ouvir esta noite. O som Do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Pai, nós te louvamos nessa noite. Oh Senhor Jesus, existem famílias aqui nessa noite. Existem sonhos, existem planos, ó Deus. Existem relacionamentos. A igreja do Senhor, ó Deus, está rendida nessa noite. E muitos, ó Deus, estão muitas vezes perecendo, ó Deus. Estão, ó Deus, desacreditados, ó Deus, em meio a uma pilha de ossos. Porque os nossos olhos naturais só conseguem enxergar, ó Deus, ossos secos. Problema, morte. Ah, Senhor Jesus, mas nós cremos que Tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que sobre aqueles ossos sequíssimos trouxe vida. Tu és o Deus que pode colocar de pé, ah Senhor, aquilo que está aparentemente morto. Tu és o Deus que pode restaurar essa saúde, essa vida, esse casamento, esse filho. Ah Senhor Jesus, o Senhor é o Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ah Senhor Jesus, nós não queremos desistir. Nós não podemos desistir, nós não vamos desistir, porque nós estamos diante de um Deus em oração. Ah Senhor Jesus, que renova todas as coisas, que faz nova todas as coisas, que traz vida sobre aquilo que aparentemente não tem. Ah Senhor Jesus, nessa noite nós recebemos a Tua palavra. Senhor Jesus, nós cremos nela. Palavra, Senhor, de esperança. Palavra, Senhor, de confiança. Palavra, Senhor, de ousadia, de coragem. Ah, Senhor, e nós profetizamos nessa noite em oração. Ah, Senhor, em adoração. Nós profetizamos que Tu és o Deus que tira, Senhor, do vale de ossos secos e restaura um exército poderoso. Existe uma igreja, Deus, que não para. Uma igreja que não descansa. De um Deus que continua trabalhando. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja continua avançando. O meu irmão, a minha irmã que aqui está, continua avançando. E as defesas de Satanás
não vão resistir àquilo que Deus está fazendo, porque a igreja continua marchando, ela continua avançando. Nós continuamos profetizando vida, vida, Senhor, nessa casa, vida, Senhor, neste casamento, vida nesse leito de hospital, vida, Senhor, nesta UTI, vida sobre o Brasil, vida sobre as nações. Senhor Jesus, vida, porque nós cremos no Deus que é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus que está trabalhando, Tu és o Deus que nos chama e nos capacita para profetizar e viver o milagre da parte do Senhor. E se você crê comigo e recebe essa palavra, profetiza vida sobre essa sequidão e aplauda Ele em nome de Jesus. Posso ouvir o som do avivamento, amor te tornando vida, ressuscitar. Aleluia. Nós cremos na vida de Deus. Quantos creem? Quantos recebem? Que você vá debaixo dessa palavra nessa noite. A vida de Deus para você, meu irmão. Aquilo que aparentemente está morto, a vida de Deus para você. Aquilo que já declararam que não tem mais jeito, a vida de Deus para você. Aquilo que homens e mulheres decretaram, a vida de Deus para você. Aquilo que os seus olhos veem hoje não determina o fim daquilo que você está passando. A vida de Deus, porque quando Ele levanta, tudo é diferente. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Que você vá debaixo desta palavra, você que esteve conosco até agora, que você tenha a melhor semana da tua vida, que você possa profetizar sobre aquilo que é sequidão. Vida de Deus. Meu irmão, o vale está ali, os problemas te cercam, te permeiam, seus olhos naturais querem fazer a tua alma gritar que não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqui, nós somos de lá. E quem é de lá não olha com os olhos naturais, olha com o sobrenatural. Aquilo que os olhos não veem é o que nós cremos, e por isso nós profetizamos vida de Deus. Que você profetize ao longo da sua semana a vida de Deus. E eu creio no agir sobrenatural do meu e do teu Deus, que é poderoso para ir além e fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus abençoe tua vida. Estenda a tua mão. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, sejam com a tua casa, sejam com toda a sua família. Que haja vida de Deus. Que nós possamos, como o profeta Ezequiel, com ousadia profetizar vida, aquilo que aparentemente está morto, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, um milagre e trazer vida, Senhor, e trazer vida. Por isso nós declaramos, profetizamos, cremos, tomamos posse e, Senhor, te agradecemos na certeza da vitória. Em nome do teu santo e amado Filho Jesus é que nós oramos. Amém, amém e amém. Se você quer comigo, diga bem forte, amém. Deus abençoe tua vida. Aplauda e glorifica Ele e vá debaixo da paz. Ressuscita.